Atos 16, 25. Amém? Todos acharam? Atos 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Senhor Deus Pai, que o Senhor venha falar, Senhor, nessa palavra, e que nós venhamos refletir, e não somente, Senhor, entender a letra, mas o que Tu tens para falar com a gente. Senhor, abre os nossos ouvidos, acalma nossos corações, em nome de Jesus. A igreja pode sentar. Amém? Eu quero saber aqui, quem nunca teve uma dificuldade, levante a mão. Quem nunca teve uma dificuldade, levanta a mão. Quem nunca se sentiu preso, impedido de prosseguir para frente, para o alvo, de avançar, levante a mão. Todos nós, com certeza, já nos sentimos com dificuldade de avançar, não só na nossa vida material, mas também na nossa vida espiritual. E Deus me tocou para que eu estivesse falando hoje sobre impedidos de prosseguir. A palavra que eu tinha separado, o versículo para abrir a pregação, era em Êxodo. Mas Deus foi tão maravilhoso que durante o louvor Ele me deu essa palavra de Atos 25, quando Paulo e Silas conseguiram a liberdade para continuar prosseguindo para o alvo e falar de Cristo. Amém? Eu quero falar hoje um pouco sobre também Moisés. Moisés foi o homem escolhido por Deus para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Ele ficou muito famoso, não só nas igrejas, mas também todo mundo, os cientistas falam dele pelo feito de abrir o Mar Vermelho. Mas antes de chegar a tal ponto de desimpedir o povo de passar pelo mar, Moisés ele foi impedido pelo seu próprio eu de prosseguir. Em Êxodo 3, versículo 11, fala: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés se sentia impedido de prosseguir, porque ele não via nele algo que o tornasse grande para libertar o povo do Egito. Um pouco mais para frente, em Êxodo 4:10, fala: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou eloquente, nem fui dantes, nem ainda depois que falasses ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Mais um pouquinho à frente, no versículo 13, ele porém respondeu: Senhor, envia, peço-te por mão daquele a quem tu has de enviar. Então Moisés achou impedimentos para prosseguir na sua vida. Ele olhou para si e disse: Deus, eu não posso fazer o que tu está me pedindo. Eu não posso libertar o povo da escravidão. Eu não tenho essa condição. Eu sou pesado de boca, eu não falo bem. Ele devia estar se lembrando também de todas as coisas que ele tinha feito anteriormente lá no Egito, quando ele assassinou aquele homem, enterrou na areia, escondeu, foi repreendido. Ele devia estar com várias coisas quando Deus o chamou ali. Mas Deus sabia porque estava escolhendo Moisés. Ele não estava escolhendo Moisés por um acaso, por ter um homem na face da terra que estava cruzando por ali. Por um acaso ele estava passando e Deus disse: opa, é esse aí. Não. Deus escolheu Moisés por causa das características de liderança, por causa das características de cuidar do seu rebanho. Moisés, quando ele foi chamado por Deus, ele estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. Ele foi chamado para libertar o povo do Egito. Desde criança ele já tinha um chamado, pois Deus o protegeu de Faraó e ele foi criado na casa de Faraó.
O nosso primeiro impedimento em qualquer coisa é olhar para nós mesmos. Quando eu olho para mim, quando eu olho para minha vida, meu passado, eu não me vejo como um pregador. Eu não me via aqui num retiro falando para as pessoas, sendo usado por Deus. Eu não me via chegando tão longe quanto Deus está me fazendo chegar. E é pela glória dele que nós conseguimos avançar. Se nós fôssemos olhar para nós não seríamos capazes de nada. Nada. Porque nós somos barro. Como diz em Gênesis 1, nós somos barro. Deus nos fez do barro. Se nós não tivermos a presença dele, a gente não pode continuar. A gente sempre vai ser impedido pelo nosso eu, ou pelo nosso falar, ou pelo nosso vestir, ou pelo nosso agir. Tem inúmeros defeitos que nós temos, mas que com Deus, eles todos são supridos. E Deus é quem age na nossa vida. Amém? Também outro exemplo que eu gostaria de citar seria Jonas. O profeta Jonas, como todos sabem, ele foi chamado para pregar a destruição de Nínive. E ele fugiu da presença do Senhor, fugiu do que o Senhor tinha para falar para ele e para aquela cidade, para aquele povo. Jonas, ele podia ter fugido por inúmeros casos. Imagina, você vai pregar para alguém que vão destruir a tua casa, ele podia ser perseguido, ele ia pregar a destruição, podia até ser morto. Mas no capítulo 4 de Jonas está escrito, se os irmãos quiserem abrir, em Jonas 4:2, está escrito assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, de grande benignidade, e que te arrependes do mal. Nínive, pela pregação de Jonas, foi salvo. Nínive tinha tanto pecado, tanto mal, que Deus queria destruir aquela cidade. Mas depois da pregação houve tanta transformação na vida daquele povo, tanto arrependimento na vida daquele povo, que Deus teve compaixão e não deixou a cidade ser destruída. Um outro ponto, logo após de olhar para nós, é a nossa falta de compaixão. Falta de compaixão com aquele irmão que às vezes está precisando de uma oração. Você sabe